Olá pessoal, vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Oi, Lê! tudo bem? Tudo bom? Eu estou. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Oi, pessoal, vamos chegando para a primeira live pela página da Conviver, mais um projeto que a gente está iniciando aí com muita honra com a nossa querida Ledê, Letícia, que já Então, trabalhou com a estou gente como filho estreando. da Conviver. Ó, estou estreando, hein? Está estreando. Nada melhor do que chamar a nossa físio querida para estrear e para conversar com a gente sobre um assunto muito importante. Muito obrigada, que honra. Deixa eu testar aqui. Enquanto, enquanto, Tá me... o pessoal vai entrando, se o Hum. Mari que já estão online aí, por favor, dá um ok pra gente se o som tá ok, a imagem tá ok. Oi, Arlene. Tô meio escuro aqui, né? Não muito, Lê. Não, tá bom, sim. Oh, eu Se falei que eu o... ia fazer live, o meu Ah. cabelinho quis vir ver o que tá acontecendo, ó. Tá calor aí, Lê? Tudo em ordem. Tá calor? Tá demais. Hoje fez um calorzinho bom, né? Nossa, aqui em Minas tá um calor absurdo. Ah, você tá em Minas? Eu tô em Minas já faz mais de um mês. Ah, é bom, muito bom. É, aqui tá quente também. Nossa senhora, tá muito quente. Pior que aqui deixa a janela aberta, né? Aí entra tudo e mais um pouco. Verdade. Vou pôr pra cá, vai ficar melhor. Esperar mais uns minutinhos pra galera entrar. Beleza. Estou com saudade de todos, viu? Muita saudade, né? Saudade acho que é o sentimento que está presente na vida de todo mundo. Pois é. Sônia, seja bem-vinda. Saudade do João, do, do Bruno. É, a galerinha tá firme e forte. O Fê, oi Fê. Tudo bem, Fê? Bom, vamos começar, porque o Instagram ele é ruim com nós, ele deixa só uma hora. É, então. É, pessoal, sejam muito bem-vindos, o pessoal que for chegando. Alguns recadinhos importantes, tá? Se vocês conhecem alguma pessoa que vocês acham que deveria estar assistindo essa live, ou que vocês querem convidar para ver essa live, clica nesse aviãozinho que aparece aqui embaixo e manda o convite para essa pessoa, chama o pessoal que vocês acham que seja importante conhecer um pouquinho desse tema. O tema que a gente vai falar hoje é sobre a importância da fisioterapia para os cuidadores. Um tema bastante importante. Esse é um projeto
que a gente está startando nas redes da Conviver. É, e a gente começou por uma pessoa que para a gente é muito especial, por todo o trabalho que fez na Conviver e que ajuda a gente nas nossas ações, em várias outras ações aí, não estando presencialmente na Conviver, mas sempre estando presente em todos os nossos eventos. Lê, para a gente começar, antes da gente começar a falar desse assunto tão importante, eu queria que você se apresentasse e que você falasse um pouquinho do seu trabalho junto ao seu espaço, que é o Espaço Violete. Uhum. Muito bem, então eu sou a Letícia, eu tenho 34 anos recém-completados, sou virginiana, logo, vocês já podem imaginar, um perfil levemente simpático, por isso que eu me dei bem com a Sil. E eu sou fisioterapeuta de formação, né? Trabalho com a fisioterapia já vai fazer 14 anos o ano que vem. E de lá, desde o começo para cá, a minha atuação com a fisioterapia mudou bastante. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. A minha ação mudou muito, né? Então, quando você é recém-formado, você trabalha num público até que você consegue afunilar e entender qual que é o caminho. Hoje, eu trabalho principalmente com prevenção. Felipe, não manjo de signos. O virginiano é o melhor, Fê. Você procura lá. Hoje eu trabalho principalmente com a saúde preventiva, né? A promoção à saúde, que é exatamente isso que a gente vai falar hoje, né? Do quanto é importante a gente expandir conhecimento. Lá no espaço que eu tenho um estúdio de Pilates, então eu ainda trabalho com a fisioterapia, sendo guiado para o prevenir e não para o curativo. E de lá para cá o Conviver faz parte dessa história de construção, né? Todo o conceito, as ações, tudo faz parte de eu encontrar esse caminho de promoção à saúde, não de curativo, né? Pensando também na sociedade e tal, aí fica um pouco mais complexo. Uhum. E aí, Lê, a gente está falando aí da importância da fisioterapia para os cuidadores, tá? É importante, pessoal, a gente entender o que seria um cuidador, tá? Eu vou dar um exemplo, eu vou me usar como exemplo, porque assim, eu vou te mostrar isso aqui, eu sei que todo fisioterapeuta fala que é horrível usar isso aqui, mas assim, eu às vezes eu uso isso daqui. Não, porque assim, saiba quando usar. Eu sou uma cuidadora, mas assim, eu não sou uma cuidadora de uma pessoa idosa, ou uma pessoa que esteja enferma por qualquer motivo. Eu sou uma cuidadora de crianças. Eu tenho 2 pequenininhos aqui em Minas. Isso também é ser cuidador? O que é o cuidador? Qual é a função do cuidador, Lê? Se a gente for pensar de maneira geral, o cuidador é quem cuida, né? Então, eu posso ser cuidador de planta, cuidador de animais, cuidador de criança, cuidador de idosos, cuidador de pessoas especiais, com necessidades especiais, por exemplo. Fez uma cirurgia no pé que não pode andar. Ela tem uma necessidade naquele momento. E esse eu tenho que cuidar dessa pessoa, eu sou um cuidador. Esse cuidador pode ser temporário, né? Pensando num pós-operatório, aquela pessoa vai se recuperar e eu não vou precisar mais de cuidar. Ou um cuidador para sempre, né? E aí, quando eu tenho um filho que está lá, vamos pensar num dos meninos, né? O Bruno, por exemplo, né? Que é um cuidador que está com 35. O Bruno está com quantos anos? Já fez 40? Acho que. Sil, socorre nós aí. Eu acho que o Bruno tem a minha idade, 36, acho. Então. Então, por 36 anos, pelo menos, a Clarice é cuidadora, né, do Bruno. Então, dá para a gente classificar no geral como alguém que cuida, mas categorizar, né, desse tipo de cuidado. E aí entra também qual esse tipo de cuidado, né?
Porque eu cuidar no sentido financeiro, cuidar no sentido de logística, de fazer... 37, ó, o Bruno tá com 37. Com 37 Quase. anos de cuidadora. Então, eu posso ser um cuidador das finanças de alguém, eu posso ser cuidador do mercado, eu posso ser cuidador de uma ferida, né? Cuidador de tudo ao mesmo tempo. Então, o cuidador, a gente primeiro pode pensar em classificar o cuidador como isso, dessa forma, né? Acho que ficou claro, né? Sim. E aí, quando a gente fala do cuidador, você citou vários exemplos de cuidadores, tá? Cuidador financeiro, cuidador de planta, cuidador de pessoas de pessoa que tem alguma necessidade especial, cuidador de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. E aí a gente vai entrar na questão da fisioterapia. A gente sabe, e o Fê, que está na live, o Fê vai poder confirmar, a gente que está trabalhando de forma online com os meninos da Conviver, a gente já ouviu de alguns pais que os pais, depois, assim que começou a quarentena, por conta desse longo período em casa, de não poder sair, de não poder fazer as atividades físicas fora, de ir para a academia, de ter aquela rotina de exercícios fora da residência, a gente já chegou a ouvir os pais falarem que eles sentem muitas dores, né? E aí vai dor nas costas, dor na perna, dor no braço. Por que isso acontece, Lê? O que acontece com o organismo que ele sentiu a parada, já começa a surgir uma dor? Legal. Então, pensando na parte física, né? Articulação, músculo, tendão, o movimento respiratório, é isso que a gente sente mesmo, né? Parou, o corpo não vai ficar gastando energia à toa ali, né? Então, antes eu estava numa rotina que pelo menos eu tinha que sair de casa para ir para a escola, ou ir para o banco, ou ir para o mercado, e agora eu não posso mais. Então, em vez do corpo ficar gastando energia mantendo esses músculos fortes, ele vai reduzir. Agora eu só assisto televisão, ou só faço uma comida, então agora eu não preciso gastar tanta energia com isso. E aí o músculo começa a ficar fraco mesmo, perder massa muscular, perder tônus e tal. E aí, e ainda tem um porém, né? Além de eu não fazer, eu ainda coloco peso para dentro, como começo a comer mais, né? Em vez de não, além de não gastar, eu ainda estou colocando mais peso. E aí a minha articulação, meu tendão, meu músculo, ele não sustenta aquilo. E aí vai começar a sentir dor nas regiões que precisam de mais força, né? Que é joelho, coluna, ombro, principalmente, dependendo do que você está fazendo, né? No dia a dia, ombro é uma articulação que sente bastante. E aí, além disso, também tem a questão do medo, né? Da gente estar sem saber o que vai acontecer, eu não sei se eu posso sair, se eu não posso sair, quando que eu posso sair, aí tá piorando, tá melhorando. Então, toda essa tensão, só de falar, a gente já começa a criar tensões musculares, né? E isso piora a dor, né? Então, eu fico tenso o tempo inteiro, como se eu estivesse me preparando para alguma coisa. Então, eu vou lá fazer um preparo, né, para uma maratona, por exemplo. Prepara, só que essa maratona nunca chega, né? E aí eu canso de treinar. E cansa mesmo, fadiga, né? E aí eu fico... É uma maior chance de ter dor, né? Postura errada na frente da TV. Também piora. Exatamente. Quem é? Adriana, postura errada na frente da TV. Eu já ia tocar nessa questão de... Eu vou falar sobre essa questão de postura, mas a observação da Adriana é muito pertinente, porque Lê, você é físico, você pode confirmar. A gente do modo geral, tá? Quando a gente está na frente da TV, a gente começa sentando bonitinho. Passou meia hora, você já está com o corpo torto. Mais meia hora, você já está deitado no braço do sofá. Mais meia hora, você já está em posição de feto no braço do sofá, que só é de 2 lugares. E aí, a hora que você levanta, o corpo fala: oi, estou com dor. Ops, e aí, como é que a gente faz para corrigir essa postura, Lê? Ó, tem uma notícia boa e uma notícia ruim.
A notícia boa é que não existe uma postura certinha. Se eu sentar lá, corpo alinhado, pescoço retinho, tudo retinho, e ficar 3 horas nessa postura, eu vou ter dor do mesmo jeito. Então, eu não tenho uma postura certa, né? Se eu ficar ali deitado em posição do feto no sofá de 2 lugares, por pouco tempo, tudo bem. O que eu não posso é ficar o dia inteiro naquela posição, ou assistir uma maratona inteira de Netflix naquela posição, né? Então, isso é importante, eu sempre trocar de posição. E aí, o que a gente fala na físio é que, assim, a gente pode fazer o que quiser com o nosso corpo. Nosso corpo foi feito perfeitamente para fazer o que quiser. Só que eu tenho que me preparar. Aí vem a notícia, entre aspas, ruim. Para mim, para o Felipe, é ótimo. Mas para a maioria, não. Porque como é que eu vou me preparar para isso? Fazendo exercício. Então, se eu tenho exercício em dia, e aí não é musculação pesado, não é nada disso. É o mínimo do exercício. Eu tenho o mínimo do exercício físico. Em dia, eu posso ficar lá no sofá, não tem problema. A chance de eu ter dor é muito pequena. Mas eu tenho que estar com exercício em dia. Sim. E aí vem a nossa parte boa. Falando dessa questão, eu ia ler a pergunta do Fê, mas você falou que eu vi ali que era a mesma pergunta da Adriana, que é a questão da postura. A gente está falando, Lê, o foco são os cuidadores, e a gente falou aí da questão da parada da atividade física, por uma questão de que a gente não está podendo sair, a gente está mais em casa, está comendo mais, várias vezes está comendo de forma errada, né? Não que esteja comendo alimento errado, mas de forma errada, com o intervalo errado, né? Mas existe uma questão, e eu vou me usar como exemplo mais uma vez, que é quando a gente tem, principalmente, os cuidadores devem sentir muito isso, tá? Principalmente, vamos pegar os cuidadores que são dos atendidos a conviver como exemplo, quando a dor ela vem de um fator emocional, que é o que você falou, do excesso de estresse ou por alguma questão. Eu, por exemplo, eu tive um problema sério no ano passado de cervicalgia, né? Eu travei total, eu fiquei quase 3 meses sem conseguir sentar por muito tempo, porque era sentar, a cervical parecia que pinçava e achatava. E eu fui melhorar com fisioterapia e com pilates, né? Então, até que ponto esse fator emocional, no caso, pensando nos cuidadores, porque vamos pensar no seguinte cenário. Nós tivemos uma mudança radical de rotina, tá? Então, pensando nos assistidos a conviver, que tinham uma rotina de semanalmente ir para conviver, fazer as atividades, hoje eles estão em casa. Então, mudou completamente a rotina. Então, a carga de estresse emocional, ela tende a ser um pouco maior. E aí podem surgir dores por conta desse estresse. E como que a gente resolve isso, Lê? Primeira coisa, respira. Por incrível que pareça. A Sandra me ensinou isso, a Sandra é professora de yoga lá do espaço, e eu uso isso pro resto da vida. Então ela fala assim, que quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz e aí, grita, né? Chora, enfim. E até tem uma nota para isso. Tem um APGAR que é uma nota de choro, de respiração, né? E a última coisa que a gente faz é o suspiro final. Então, desde que a gente nasceu até o último dia, até o último momento, a única coisa que a gente faz sempre é respirar. Então, o que eu vou fazer? Respirar. Por quê? Quando eu paro de respirar, então imagina que eu estou afogando numa piscina. O meu cérebro, na hora, ele entende. Ele fala, tá morrendo, essa menina tá morrendo. O que eu preciso fazer? Eu preciso sair daqui. E eu preciso nadar, ou eu preciso ir para a borda, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, né? O corpo entende que está faltando oxigênio e que vai morrer, e que ele precisa sair dali, né? Quando eu estou no dia a dia, que eu não sei, eu preciso, né, pensando na rotina diferente ali, na rotina que eu preciso fazer almoço, eu preciso lavar louça, eu preciso cuidar, eu preciso dar banho, eu preciso trocar fralda, eu preciso fazer um monte de coisas, né? E eu não sei como é que tá lá fora, e quem que vai dar conta, e se morrer, muita coisa. Eu começo a afogar nos próprios, né? Nos próprios sentimentos. E eu paro de respirar. Verdade. Eu começo a respirar muito curto. Só de eu falar aqui, ó, já acabou. Né? Então,
Conseguir colocar a primeira dica para os cuidadores e para todos nós, né? Mas para eles principalmente, é encontrar pelo menos um minuto. E às vezes é difícil achar esse um minuto, né? Falar, mas tem 24 horas no dia, Exato, mas parece que não tem, não acha, você não acha um minuto. Então vai no exato. banho, vai no chuveiro, se conseguir tomar banho sozinho, entra no banho, no chuveiro e respira profundamente e conscientemente, né? Então, para um pouquinho, inspira, faz lá 10 respirações conscientes, percebendo o ar entrando, percebendo o ar saindo, e aí vai fazer o que estava fazendo, enfim. Se conseguir fazer isso mais vezes durante o dia, melhor, né? Então, mas eu esqueço. Coloca o despertador no celular, né? Fala, preciso respirar, lembrar, né? E aí não é respirar o respirar automático, é o respirar consciente, parar e respirar. É a primeira Uhum. coisa que dá para fazer onde tiver. Então, essa é a dica 1. Respira. Que Essa é a mais? primeira, essa é É a a primeira primeira. dica. Qual seria a outra dica além do respirar? Que nem a Sil falou, que nem a Sil comentou aqui. Inspira, respira, não pira. A tradicional frase, É, né? O Felipe falou é assim, isso eu vou mesmo. acabar com o ar de tanto inspirar aqui. Mas tem que soltar, Fê. Tem que soltar também, não adianta puxar. Tem que soltar Não o é, ar. Puxa, não é para brincar de roxinho, Felipe. pega um saquinho de pão e fica respirando lá. Bom, a segunda dica, não vai adiantar eu falar que é para sair para caminhar, né? Porque não pode sair e porque às vezes não dá. Mas eu consigo pensar talvez numa agenda, por incrível que pareça, né? Então, assim, quais tarefas que eu não posso deixar de fazer? Coloca na agenda lá. Então, essas aqui eu não posso deixar de fazer. O que que eu posso deixar para fazer quando eu tiver ajuda? Né? Ajuda de quem mora junto, ou ajuda de alguém que vai lá para ajudar, enfim. Então, não dá para fazer tudo, né? E aí às vezes tem que Uhum. deixar, não limpou aquele quarto, paciência, não limpou, né? Ai, mas olha aqui, eu vou usar o Bruno porque ele é meu querido. Vou usar o Bruno aqui. O Bruno largou tudo jogado lá, foi se trocar e largou tudo jogado. Paciência. Depois eu recolho, né? Depois eu recolho. Então, acho que se conseguir colocar numa agendinha, num caderno, o que é prioridade, o que não pode deixar de fazer, e aí o que não pode deixar de fazer é comer, tomar banho e dormir, né? Essas são as prioridades. Então, o que eu preciso para comer? Preciso ir no mercado? Preciso cozinhar? Essa é a prioridade, né? E aí, o que sobrar de tempo eu faço. Então, se organizar nessa prioridade tira um pouco a sobrecarga de quem está cuidando da pessoa e cuidando do resto todo, né, da casa. E Certo. aí pode ser que sobre 2 minutos para a gente fazer alguma coisa no dia todo. Não é? É, Pode ser que sobrem 2 minutos. porque isso é uma das coisas que a gente trabalhando nessa quarentena, é uma das coisas que a gente tem observado bastante, né? Essa mudança de rotina que aconteceu repentina para todo mundo, muitas vezes sobrecarrega, né? Então é aquilo que Muito. você falou assim, nossa, o dia tem 24 horas, mas o meu parece que tem duas, né? As minhas 24 Uhum. horas se resumem em duas, porque a hora que eu vi o dia já foi, né? Então, primeira dica, respirar. Segunda dica, estabelecer Consciente. prioridades. Sim. Das tarefas, né? Restabelecer prioridade das Isso. tarefas. Porque aí eu É, não me sobrecarrego tanto. o Felipe falou aqui, ó. Cuidado. Avisa para não respirar embaixo da água do chuveiro. Ah, Felipe, Por favor, né? Por favor, né? vou te pôr na Apesar, cadeira, Rô, que vou te pôr na quando cadeira a gente, preta. quando a gente estava na piscina, faz tempo já, às vezes a gente mandava respirar embaixo d'água, não é, Fê? Assim, respira um pouquinho embaixo d'água aqui, ó. Fica quietinho. Aí Sim. voltava. Aí ficava tudo bem. Mas você sabe, mas ó, você sabe que eu quando eu fazia natação, isso lá atrás, a gente era criança, e criança na natação
você tem que ter o controle muitas vezes, né? E tinha um professor que falava, põe a cabeça embaixo d'água e vai respirar embaixo d'água, para acalmar um pouco. Porque Então, é bom. era muita... Era Agitação. muita... exatamente. E aí, Lê, eu anotei algumas coisas aqui. A gente está falando dos cuidadores, então, os benefícios da fisioterapia. Quais são os principais benefícios da fisioterapia para um processo ou de um desgaste físico ou de uma dor muscular? Quais são os benefícios da fisioterapia para essas questões específicas? O que a gente aprende na fisioterapia é usar o corpo que eu tenho para as tarefas que eu faço, né? Eu não vou treinar jiu-jitsu se eu faço natação, né? Então, o principal objetivo da fisioterapia, pelo menos eu, fisioterapeuta, o principal objetivo é esse, eu treinar o meu corpo, né? Aprender o movimento para aquilo que eu vou fazer. Mas eu tenho um desgaste na lombar, vamos falar da coluna. Tenho um desgaste na coluna e o médico falou que eu não posso agachar. Mas eu tenho uma pessoa que precisa que eu agache, que eu troque a fralda dele e ele é um adulto. Como é que eu vou fazer? Não tem opção, eu vou ter que agachar. Então a gente vai treinar o corpo para fazer aquela tarefa e aprender qual que é a melhor forma, né? Lembrando, não existe a postura certa. O certo é eu trocar de postura. Então, se para mim tá difícil fazer com o cuidado, né? O paciente ali, ou a pessoa que está sendo cuidada, deitada na cama, vamos tentar fazer sentado, então. Né? Vamos tentar, em vez de querer pôr a calça um pé de cada vez, não sei, pede para ajudar, enfim, aprender nessa tarefa. Então, vamos supor que chegou a Roberta lá com dor na cervical, porque ela está cuidando de crianças, né? Então, vamos ver qual que é a sua principal demanda. Você precisa trocar a fralda dessas crianças? Vamos supor. Então, em vez de eu trocar no chão, eu vou colocar em cima, né? Coloco a criança, adapto o lugar, coloco a criança num trocador em cima. Não tem trocador. O que eu vou fazer? Senta no chão, né? O que não vai ficar é pendurado lá, com a criança longe, esperneando, e eu querendo buscar aquilo. Então, otimizar a tarefa com o que a pessoa tem de corpo. E o que eu ia falar disso? E principalmente, né? Então, isso a gente pensa na promoção da saúde, né? Aprender e entender e levar isso para casa. Aí a parte ativa, a parte física da fisioterapia, que a gente tem o Pilates como ferramenta, né? Tem outras ferramentas que pode usar, mas o Pilates é uma delas, que é o dar condição para esse corpo mesmo, né? Então a gente vai trabalhar alongamento, força, resistência, consciência corporal, tudo isso para eu poder usar o que eu aprendi. Senão não adianta, né? Senão eu vi no YouTube aqui que eu preciso chegar mais perto do trocador, mas eu não tenho flexibilidade para isso. Então eu aprendo e eu treino isso também, né? Isso que eu acho que é o principal da fisioterapia. A Sil colocou a informação aqui, que ela disse assim, na Conviver eu troco meu garotão em pé e ensino a ele como ele pode me ajudar. E é isso que a gente faz mesmo. Às vezes a gente precisa auxiliar alguns dos atendidos a Conviver, e aí a gente sempre fala, senta ou faz de uma forma, a gente dá o direcionamento. A gente ajuda, mas a gente dá um direcionamento para que ele consiga ajudar a gente também na hora da troca, né? É muito importante essa informação que a senhora falou. E aí, Lê, a gente está falando aqui de atividade física, eu até anotei aqui, que você comentou, né? Que para você e para o Fê, a questão de atividade física, para vocês é show, porque é o trabalho de vocês sempre incentivam. Eu já assisti algumas lives suas onde você fala que não adianta a gente investir só na atividade física e não cuidar da alimentação, ou cuidar da alimentação, mas também não fazer uma atividade física, né? Elas meio que andam juntas. E aí, pensando na questão dos cuidadores, tá? Tá? Vou para mim. Travou? Tá me ouvindo? Agora tô. Tá me ouvindo, Lê? Beleza. Agora tô.
Então, alguns cuidadores, eles são pessoas de idade, tá? E muitas vezes o processo de atividade física, algumas atividades físicas eles não conseguem fazer. Existe alguma diferença entre uma atividade física realizada numa academia, independente de qual seja, não estou falando musculação, mas uma atividade que seja uma aula de dança, uma atividade um pouco mais moderada do que musculação, e o Pilates, qual que é a diferença? Ou um tem o mesmo efeito que o outro? Eu acho, essa pode ser polêmica essa resposta, hein? Que o método, o meio que isso é feito, não muda. A atividade física vai ser boa sempre e para todos, né? Qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer condição pode fazer exercício físico. Deve, né? Pode, deve. O que muda é a pessoa que está conduzindo. E aí isso é um pouco triste, porque a gente ouve muito, 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 assim, a maioria das pessoas que chegam no Pilates pra gente, não chegam, agora nem tanto, agora mudou um pouco, mas no começo a pessoa não chegava porque ela achava que aquele método era melhor em termos técnicos, mas ela se identificava com o profissional. E aí olha que coisa ruim, né? Porque se a pessoa chega numa academia, uma idosa, por exemplo, que está com alguma dor tal, e chega numa academia e não tem a atenção que precisa para começar um exercício, ela não vai ter motivação para continuar. E aí, quando ela vai para o estúdio de Pilates, que são só 3 alunos, que o professor está ali, está orientando, está incentivando, então essa é a principal diferença. O método que é feito, se é Pilates, se é Yoga, se é Tai Chi Chuan, se é Jiu-Jitsu, não vai importar muito, não vai mudar muito. O que difere é o profissional que está ali orientando. Mesmo porque essa atividade física, ela não precisa ficar vinculada a uma academia, a um estúdio, a um lugar. A pessoa tem que fazer isso em qualquer lugar. Ela tem que entender e estar disponível para fazer onde ela estiver. Senão, quando tivesse a pandemia, eu não ia fazer mais nada, né? Não dá. Tem que fazer com o que tem. Se eu tenho uma cadeira, se eu tenho um cabo de vassoura, se eu tenho um armário, qualquer coisa, eu preciso entender e fazer isso onde eu estiver. Né? Felipe, concorda comigo, Fê? Diga aí, Felipe. Eu te perguntei e você me deu a resposta que eu esperava. Porque, assim, eu como pessoa com deficiência, eu fiz fisioterapia por muitos e muitos e muitos anos e precisaria não, tá? Ainda continuo fazendo fisioterapia, só que com um detalhe. No meu período de fisioterapia, eu tive um momento que eu falei para mim, não quero mais. Não quero. Precisava, mas não quero, não gosto. Cansei. E aí, quando eu tive esse problema com a cervical, que eu tive a cervicalgia, eu fui me tratar como uma fisioterapeuta e que trabalhava com o Pilates. Uhum. E eu me apaixonei pelo Pilates. Então, ela introduzia exercícios de fisioterapia usando as técnicas do Pilates. Não sei se é assim que fala, tá, Lê? Se eu falar errado, você me corrige. Os princípios. Mas eu me apaixonei pelo Pilates. E eu sempre tive uma resistência a fazer Pilates, porque eu falava, mas Pilates não vai me fazer emagrecer. Mentira, porque eu consegui perder quase 4 quilos. Então, assim, eu senti que o Pilates, para mim, tá, até hoje, é uma forma de eu, por exemplo, amenizar a minha atrofia muscular. Uhum, sim. Porque eu tenho atrofia muscular do lado direito. Então, o Pilates me ajudou não só a corrigir a questão da cervicalgia, porque eu também tenho escoliose, a minha coluna é em S, mas me ajudou também a melhorar muito a questão da atrofia muscular. Né? Sim, isso trabalha então, assim, bem. Essa informação que você trouxe do profissional fazer a diferença, eu acho que isso é muito válido. E o Fê, eu posso dizer com segurança, porque eu e o Fê a gente está realizando atividade junto. Quando você tem um profissional que ele te incentiva, ele te mostra caminhos para você desenvolver a atividade,
você sente muito mais prazer em fazer. Sim. E Te você se sente motiva, né? motivado. É. Exato, exatamente. E aí a gente entra naquela questão de que muitas vezes o cuidador ele não faz a fisioterapia, a gente vai entrar aí de novo na questão da falta de tempo, mas muitas vezes ele não faz Uhum. justamente por conta disso, porque teve alguma experiência que não foi bacana na Isso. fisioterapia, ou porque não sabe realmente se aquele exercício vai fazer bem para ele, né? O Fê está dando o exemplo aqui do personal trainer também, que é uma pessoa que está ali acompanhando, que tem esse papel, né? O Fê é personal, e faz isso muito bem também. Então, assim, você trouxe uma questão que é de extrema importância, eu acho que não só para a fisioterapia, eu acho que com qualquer profissão da área da saúde, Sim. se você tem um profissional que te motiva e que te traz de uma forma prazerosa o porquê daquele exercício e qual é o benefício dele, acho que fica tudo mais fácil. Uhum. A fisioterapia, ela tem como formação, né, 50 anos. 50 anos, pensa. O João tem 56, sei lá quanto, 58. Então, assim, é muito novo. A fisioterapia veio de uma profissão técnica, então a gente era técnico antes. Eu colocava o gelo, eu colocava o choquinho, era tudo muito técnico. Eu era um auxiliar do médico, né? E aí, quando a gente percebeu, o fisioterapeuta, né? Percebeu que é além, que não adianta eu fazer choquinho, não adianta eu fazer gelo, não adianta eu fazer nenhuma coisa de fora para dentro. Eu tenho que fazer isso de dentro para fora. Aí que a gente virou uma profissão. Só que mesmo assim é muito novo, então quase não tem ciência, se for comparar com uma medicina, por exemplo, né? Não tem muita ciência ainda. E aí a educação física acho que vem no mesmo caminho, e eu acho que em breve nós seremos a mesma profissão, né? Eu acho. Talvez não legalmente, não sei como é que vai ser isso, mas hoje já se trabalha junto e não tem como ser diferente, né? Eu vejo alguns pessoas que se formaram comigo, que são fisioterapeutas que não trabalham junto com o educador, falo, gente, não tem como. Tem uma hora que a pessoa vai para o educador, né? A gente não vai trabalhar condicionamento, não vai trabalhar nada disso. Então, são coisas juntas. Eu acho que pro cuidador, hoje, que busca fisioterapia para tratamento, né, para tratar alguma lesão, é complicado porque as clínicas de convênio e o que existe por aí vai ser frustrante, muito frustrante. Então, precisa procurar bons profissionais. Eu entendo o que você fala, porque eu antes de chegar nessa fisioterapeuta que eu encontrei, eu passei por isso, eu me frustrei completamente, porque assim, foram 20 sessões só de choquinho e luz vermelha, sem exercício nem nada. Então, assim, até conversei com algumas pessoas que estavam lá na época, e aí, voltando na importância do cuidador, tinha uma moça que estava como cuidadora de uma senhora, a senhora tinha 80 anos. E a senhora estava fazendo tratamento fisioterápico, né? E a cuidadora pediu um atendimento de fisioterapia, precisava de um atendimento de fisioterapia porque estava com muita dor na lombar, né? E aí, falando na lombar, tá, Lê? Porque eu sou uma pessoa que a minha coluna também, para travar, não precisa de muito. A lombar, atividade, no meu caso, é mais postura, viu, Lê? No meu caso, é mais postura. Atividade física. Mesma receita. Também. Põe lá. A questão da lombar, é mito ou é verdade que a lombar ela sempre trava por um movimento feito de forma errada? É só por isso que ela trava? Não, não. Ela trava por todo esse complexo de coisas que a gente falou, né? Então, dificilmente, vou falar nunca, mas dificilmente, muito dificilmente, os travamentos vêm
daquele momento, né? Ah, então eu travei porque eu virei de mau jeito. É muito raro isso, né? Ele vem de um monte de coisa, um monte de ações que você fez durante o dia, durante a semana e tal. Então, segunda-feira eu tive que ir lá faxinar a casa toda, na terça eu lavei roupa, estendi roupa, tal, na quarta eu tive um problema, tive que ir lá, na quinta eu travei, porque eu fui pegar a caneta no chão. Então, não foi porque foi pegar a caneta no chão, foi um monte de coisas que foram acumulando, e aí se a gente pensar durante a vida toda, essas coisas vão se acumulando, acumulando. Tem uma hora que o corpo fala, chega, minha filha, ou você muda isso aqui, ou eu vou te travar. Então, assim, ou você para e se cuida, ou eu vou te parar. E é por proteção, né? A coluna trava para proteger, para não machucar mais. Né? Então, ó, você vai parar, senão não. É igual um torcicolo, né? Quando a gente tem um torcicolo, é para eu não mexer mais. Né? Fadigou aquela musculatura, deu, cansei, não quero mais. É o corpo falando para parar e se mexer. Mais ou menos isso. Agora, Então, um mito. agora uma dúvida que veio de uma pessoa que é cuidadora e não sei nem se ela está assistindo a live, talvez assista depois. Ela é cuidadora e ela teve um problema sério na coluna também. E nunca tinha tido problema de coluna, tá? E aí ela fez a ressonância para investigar o porquê que a coluna estava travada, né? E aí começou, no resultado, apareceu lá bico de papagaio, desgaste, artrose. A pergunta dela, Lê, como que eu posso dizer? Essas lesões na coluna, elas podem ser hereditárias ou elas vêm com o tempo? Como que ocorre essas lesões? Não. Vamos lá. Esse também é polêmico. Não é polêmico, ele é complexo. Antigamente eu via, a gente falava muito disso. Ah, minha mãe teve, minha avó sempre teve, todo mundo da família teve, então eu também vou ter. O que que eu tenho? A lesão ou o mesmo? Ah, entrou a Thaís. Thaís, me ajude. Depois você vai continuar isso na sua live. Ela vai continuar isso na live dela. O que que eu tenho de hereditário? A doença, como é que eu tenho uma hérnia hereditária, né? Ou eu tenho hábitos hereditários. Então, se a minha avó era italiana, comia massa, não fazia exercício, não fazia... A minha mãe também é a mesma coisa, eu também a mesma coisa, isso é hereditário, o hábito, né? A cultura, na verdade. Né? O que eu tenho de cultura ali na família, sim. E aí, como consequência, eu posso ter uma lesão muscular por tudo isso que eu faço que não favorece. Né? Deixa eu ver uma analogia. Se eu tiver uma plantinha, comprei uma orquídea no mercado, e todo dia eu vou lá e coloco água com açúcar nela. Água com açúcar, água com açúcar, água com açúcar, né? E não percebo. O primeiro dia não aconteceu nada, a florzinha tá lá, segundo, terceiro, quarto. Vai chegar uma hora que a florzinha não vai continuar, né? Ela vai morrer. Muito açúcar, né? Pensando aqui. Então, é uma coisa que vai acumulando durante a vida. Se eu colocar outra orquídea é orquídea em todo lugar, é o mesmo gene, né? Se a gente for pensar assim. E não colocar água com açúcar, ela vai morrer porque pus muito açúcar? Não. Então, não é o gene da orquídea, e sim o que foi colocado externamente nela que gera lesão. É claro que tem algumas diferenças, mas não são significantes entre raças. Então, por exemplo, branco, negro, índio, japonês, isso tem algumas diferenças anatômicas poucas, mas que não é certeza que você vai ter uma lesão por causa daquilo. Se você tiver tudo ok, fazendo tudo certinho, não vai ter lesão, né? Se não tá tudo ok, e dificilmente na vida vai estar tudo ok, né? A chance de ter lesão é maior do que de não ter. Ainda mais no nosso dia a dia. Tudo bem, Tica? Então a chance de ter é grande. Deu para entender? Deu. Pessoal, se vocês tiverem perguntas para ler, pode mandar que a gente responde para vocês. Lê, então, de tudo isso que a gente está conversando, eu tinha anotado uma observação aqui. A gente pode dizer que a fisioterapia, ela obviamente, ela vai melhorar a qualidade de vida
de uma pessoa que esteja precisando aí do auxílio da fisioterapia, no caso do cuidador, que é quem a gente está com o foco hoje. Então, a busca pela fisioterapia, quando necessário, ela vai ajudar na melhoria da qualidade de vida e da saúde também. Sim, sim. E tanto na parte curativa, né? Então, quando não aguento mais, travei da coluna trocando a fralda do outro, né? Então, a gente tem os recursos terapêuticos para aliviar a dor, né? Para tirar a tensão, tudo, que é a parte de trás para frente, quanto na mudança desse layout. Se a gente pensar na empresa, que aí acho que fica mais claro, é como se a gente fizesse uma ginástica laboral, né? Tivesse uma ação laboral ali. Então, eu vou aprender a fazer alguns exercícios antes de começar o meu turno, porque é um trabalho, né? Aliás, é um trabalho que não tem jornada ali, é 24 horas, né? Do cuidador. Não é que começa às 8 e termina às 6. Não começa nem termina, é sempre. Então, se eu pensar num trabalho, eu tenho os exercícios que eu faço de manhã, uns exercícios que eu faço no meio do dia, uns exercícios que eu faço no final do dia. E aí não são exercícios super cansativos, né? De manhã eu faço um preparatório, então eu vou preparar o meu corpo para fazer o meu trabalho. No meio do dia eu faço um compensatório, né? Então são alguns exercícios para compensar o que eu já fiz. Então, se eu coloquei muita roupa no varal, lavei, esfreguei, eu vou fazer alguns exercícios compensatórios para membro superior, pescoço, tudo mais. E no final do dia, exercícios de relaxamento, né? Que aí eu acabei, vou relaxar e vou dormir bem. Então, dá para a gente pensar nisso e na mudança do layout, né? Então, se a gente pensa na ginástica laboral, como é que chama? No layout do trabalho, né? O posto de trabalho, Sim. eu vou lá, vou melhorar a tela do meu computador, vou colocar uma cadeira melhor no dia a dia do cuidador também. Então, como é que eu vou melhorar esse layout, esse posto de trabalho do cuidador? Isso tudo com a fisioterapia a gente trabalha desde dessa ponta, né, que é a prevenção, até a parte que machucou, não tem jeito, que são os níveis de atenção, né, onde que eu vou atuar. Não adianta eu ficar fazendo só o curativo se eu não melhorar lá, né, se eu não melhorar todo o resto. Lê, e agora, eu queria que você, pensando que todos estamos em home office, tá? A Tatá tá falando, a Letícia sempre teve olhos para os cuidadores. É verdade, Tatá. É verdade. O meu trabalho, Lê, Rô, eu estava até lembrando, quando eu comecei no Conviver, eu comecei com os cuidadores. Eu não comecei com os alunos. Não sei se a Sil lembra, que eu e a Joyce, a gente montou um grupo para as mães, de pilates, solo e tal, e aí que ótimo. depois, eu não lembro, eu não consigo lembrar por qual motivo, eu fui para a piscina, porque tinha o Wilton, o Licão e o Vavá, que eles não iam conseguir fazer a aula de natação, então a gente fazia a físio na piscina junto, né? Mas o meu Legal. começo lá era com as mães, com os cuidadores. Porque, né, A Tatá tá imagina. falando. Ah, Silvana, eu que o diga. Então. Lê, pensando no cenário que a gente está, que a maioria está em home office, que muitas vezes mora em apartamento, não tem espaço, eu até brinco com o Fê que aqui em Minas eu estou dando graças a Deus, porque aqui eu tenho muito espaço, porque aqui é casa, tem quintal, não é que nem em São Paulo, que é um apartamento, só tem o quarto, a sala e a cozinha, né? Você fica mais restrito nesse período. Até por uma questão de receio, por tudo que a gente está passando. Mas pensando que está todo mundo em casa, Lei, para não ter desculpas, como eu e o Fê a gente sempre fala, eu queria que você desse dicas de alguns exercícios que a gente pode fazer em casa e que não precisa de coisas mirabolantes para executar. Sim, senhora, para já. Vou tirar o fone aqui para poder me mexer. Ótimo. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então vamos lá, ó. Estou na cadeira, hein? Sentada na cadeira. Todo mundo tem uma cadeira, tem um vaso sanitário, tem um toco. Isso tem que ter, né? Pelo amor de Deus. E aí, o que eu vou pensar? Não adianta só eu copiar o exercício, eu tenho que pensar no que eu estou fazendo, né?
A Arlene tá aí, a Arlene é prova disso. Eu tenho que pensar no que eu estou fazendo. Então, o que que eu vou fazer? Mexer. Eu só preciso mexer, né? Então, pescoço. Qual o movimento que o pescoço faz? Ele faz para um lado, faz para o outro, faz para cima, faz para baixo, inclina para um lado, inclina para o outro. E faz tudo ao mesmo tempo. Aí eu vou começar a sentir os clec, 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 estralando. Vai ter Vários. lugar, né? Se eu rodar um pouquinho mais para um lado, talvez eu sinta puxar um pouquinho mais, e aí eu faço, vejo se é gostoso, mantenho. Aí eu vou fazer a mesma coisa com os ombros. Próxima articulação é o ombro, né? Então sobe, desce. Espreguiça, né? Muita gente não espreguiça. Vai com as duas, né? Vai com uma, vai com a outra. Sente, vou fazer de ladinho aqui. A gente tem um osso aqui atrás, a articulação da escápula, que também está sempre presa. Então, mexe, mobiliza, vai ganhando movimento, vai ganhando espaço. Aí eu passo para a coluna torácica, né? Então, aproveitando que eu tô lá, ó, inclina para um lado, inclina para o outro, vai para frente, vai para trás. Só de chegar aqui, já dá para sentir um pouquinho mais solto. A gente nem fez nada concentrado, né? Faz um burp. O que, que, Faz o um burp. Felipe, que Aí, o Felipe falou? você fazer um burp. O que é isso? Não vou fazer burp não, Felipe. Ó, dá para colocar uma perna em cima da outra. Tô sentada ainda, hein? E aí, vai lá para baixo. Ah, não consigo? Não tem problema. Vai lá para baixo com a perna reta mesmo, né? Dobra, estica joelho. Nossa, aí você Mexe estrala o tudo. cotovelo. Até estralou aqui. E aí, se tiver espaço, faz a mesma coisa, deitado, sentado, né? Porque eu trabalho muito com o pessoal. Percebe agora, Rô, a gente fez o quê? 30 segundos, acho, um minuto no máximo de exercício e nem concentrou, né? Imagina se concentrasse. Percebe como é que fica o corpo depois do pouquinho que faz, né? A gente fica muito tenso É. durante o dia, faz, e faz, e faz, e faz, muita força, muita força. Então, um pouquinho só que faz por dia já alivia. Só que tem que fazer. Não tem como. Não Não, tem como e é tomar verdade. comprimido. Eu, eu percebo isso porque que nem eu faço com o Fê as aulas de quarta-feira, as atividades de quarta-feira, né? E a gente Uhum. sempre inicia com aquecimento, né? Então, cada um dos meninos sugere um movimento e a gente faz a repetição todo mundo junto. E aí, a hora que você termina de fazer os movimentos, você já percebe, nossa, estava travado, travou, você começa a perceber que está estralando. Exatamente. É, é Se, muito o que interessante, eu, que nem o Fê falou aqui, estão crocantes, muito Felipe. demais. O que eu recebo muito de pergunta, e eu passo esses exercícios quando eu vou atender domiciliar, né? Então eu vou atender, sei lá, uma senhora que quebrou o fêmur, né? E aí eu converso. Não adianta, você vai travar e eu vou ter que cuidar de vocês dois aqui. Tá me ouvindo? Você travou, Lê. Repete, por favor, que você travou. Agora voltou. Tá, vou falar do cuidador, que quando eu chego na casa de um paciente que operou o fêmur, por exemplo, eu já falo primeiro com o cuidador. Falo, ó, a gente vai ficar pelo menos 6 meses aqui, né? E você vai ter que dar banho, você vai ter que tirar da cama, pôr na cadeira, tirar da cadeira, pôr na cama e tal. Então eu preciso de você bem aqui, porque senão eu vou ter que vir aqui e tratar dos dois, né? Aí não dá. Eu preciso de alguém Exato. para me ajudar aqui. E aí eu passo esses exercícios básicos, que não demora, que dá para fazer junto com o paciente, inclusive. E aí vem uma pergunta sempre, fala assim, mas eu esqueço a ordem, ou eu esqueço qual que é para fazer. Fala, então, esquece porque decorou, tem que aprender. E aí como que eu aprendo? Só praticando, né? Eu só aprendo se eu Repetição, né? praticar.
repetição. Então, ai, deixa eu ver o que meu pescoço faz. E o pescoço tá aí, cada um tem o seu, né? Então, treina, faz o movimento, faz. Ah, não lembro se ia até o final. Não vai até o final, que não é exorcista, né? Então, só vai até o limite e depois volta. Então, Eu, treina, treina e treina. eu aprendi no Pilates uma coisa que eu falei, nossa, parece mágica. Logo que eu encontrei essa fisioterapeuta, a Alessandra, ela falou assim, você quer aprender a endireitar a sua coluna com um movimento muito simples? Eu falei, quero. Eu falei, o que eu preciso fazer? Ela falou assim, você precisa de um macarrão de piscina. Eu falei, oi? Ah, é Ela falou, um gostoso macarrão também. de piscina. Eu falei, como assim um macarrão de piscina? Você vai pegar um macarrão e você vai deitar o seu corpo em cima do macarrão. Isso, ai, que delícia, E até aí senti você aqui vai agora. fazer o movimento dos braços. Aí você faz o braço e a perna alternando. Ela falou assim, a hora que Uhum. você terminar a repetição, eu vou tirar o macarrão e você vai deitar no chão, Já, você vai sentir um buraco. É impressionante. O chão faz é, assim. já gostei dessa fisioterapeuta aí. Pode me passar o contato. Quando ela ensinou, e eu não fico mais, e a gente não fica mais sem o exercício, porque é uma coisa Sim. que você percebe que ajuda muito, né? Então ela falou, Ó, é, é uma coisa muito mágica. E quando ela falou, você tá de sacanagem, né? Que um macarrão vai alinhar minha coluna. eu vou te contar que um macarrão desse na Decathlon online custa R$ 10. Uma cartela É, de Dorflex deve custar pelo menos R$ 12. Então, compra o macarrão e seja feliz. exatamente. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para ler? Quem tiver pergunta, a gente está nos 5 minutinhos finais. A Thaís está falando movimentos simples e fundamentais que perdemos ao envelhecer. Por não fazer, né? Às vezes, eu acho. Depois ela fala melhor sobre isso. Olha lá, a Thaís colocou assim, eu preciso de um. Macarrão? Aí, ó. É, Ó, a Ju, minha aluna. Eu falei, nas minhas, eu tô dando aula online agora, né? Então tá todo mundo em casa também e fazendo exercício. E aí eu comprei um macarrão para cada um e dei para cada um. Falei, agora vocês não têm desculpa. Tá aí na casa de vocês. Fui exato. na casa de cada um levar. E aí a gente fez exercício com macarrão, é gostoso. Ou comprar uma caixinha É, de breja também. pronto. Tinha que ser o professor Felipe. Pode Lê, ser, pode eu ser. queria te agradecer, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. É uma honra para conviver, é uma honra para mim poder estar fazendo essa live com você e ter aprendido tanta coisa nesse espaço de 1 hora. Acho que ficou muito claro para a gente que a gente conseguindo alinhar é, exercício físico com uma alimentação saudável, tudo fica mais fácil, é melhor. Sim, E no caso dos cuidadores, que tem uma rotina pesado. bastante corrida, vamos dizer assim, e pesada, a Uhum. gente conseguiu aprender com você que com 5 minutos, 10 minutos que você tira do seu dia, com exercícios simples, a gente consegue dar aquela aliviada para conseguir dar conta de todo o resto do dia. Queria te agradecer muito em nome da Eu que Conviver agradeço. e foi um prazer imenso iniciar com você esse nosso novo projeto de live. Eu que agradeço muito sempre. Eu falo para Sil, eu falo, Sil, você agradece a gente, mas a troca é muito maior quando vem daí, né? É engraçado isso, essa relação de troca é muito maior, eu acho. Ixi, peraí, uma chamada aqui vai causar. Tá me ouvindo? Aí. E Sim? aí, eu agradeço sempre a Sil, agradeço a Conver, agradeço a Roberta pelo convite, pela responsabilidade de inaugurar o programa e dizer que eu estou sempre disponível, sempre, sempre. Então, qualquer coisa, só entrar em contato. Então, tá aí. Grande beijo, Tá Lê. bom? Uma boa Beijo, noite Rô. para você, um bom final de semana. Boa noite para vocês também. Um beijo para todo mundo. Beijo, Obrigada. pessoal. Obrigado.